1 Timóteo capítulo 12, versículo 5. O que é que diz, Adaías? Está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há dois ou é só um? Só um. Só um. Você leu só um, certo? Porque há um só Deus. Há um só E Deus. um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. homem. O que é que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 20? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícias dos que dormem. Ele ressuscitou dos mortos. Isso. Agora eu te pergunto aqui, Adaías, pra gente interagir. Você conhece alguém ou algum desses líderes religiosos que foram muito famosos, que morreu e que ressuscitou? Não. Não, nenhum. Todos morreram, simplesmente, Todos morreram. Mas a Bíblia me diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Por quê? Porque, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, foi ele quem ressuscitou. Atos, capítulo 12, versículo 24, diz aqui, ó: contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, como eu perguntei para Adaías, e vou perguntar para você, você conhece alguém que rompeu os laços da morte? Não existe. Só há um mediador, porque só um rompeu o laço da morte e só um cumpriu a lei. Por isso, era impossível que ele ficasse retido por meio da morte. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Então, isso é importante que você entenda. Por isso, só há um mediador entre Deus e os homens. E ele não se chama nenhum líder religioso. Ele não se chama nenhum desses cara grande, famosos, que às vezes até tiveram uma boa teologia, uma boa doutrina, mas ele se chama Jesus de Nazaré. Ele é o único caminho. Agora, hoje nós temos um problema, querido. Existe um problema hoje. O que é, por exemplo, o humanismo? É o antropocentrismo. E aqui está o problema. Tudo gira em torno do homem. Tudo é feito para o homem, pelo homem. Acho que então deveria até mudar aquela parte da Bíblia que diz que é para mim e por mim são todas as coisas. Glória, pois, a mim eternamente, amém. Não é o texto. Só estou conjecturando aqui para você entender. Você vê a ciência, a cultura, a política, tudo trabalha convergindo na satisfação, plenitude, realização do ego do homem, da gente. Indústria cinematográfica, literatura, entretenimento, tudo trabalha para o homem ser o centro. O extraordinário é saber que dentro da igreja, infelizmente, está acontecendo isso, um evangelho antropocêntrico. Ou seja, o homem no centro. Uma pregação que tem o homem como centro. Uma mensagem que é pregada para a glória do homem. Campanhas, inclusive, que são feitas para a glória do homem. Louvores que enaltece o homem. Isaías, olha o que diz Isaías, Adaías 42, verso 8. O que é que diz aí Isaías 42, verso 8? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha só, meu querido, Deus não divide a glória dele com ninguém. E essas imagens que está citando, que na época era imagens literais, essas imagens hoje pode se referir ao seu prazer, pode se referir àquilo que você colocou no lugar de Deus, porque o que é latria? Serviço a alguma coisa que você fica escravo daquilo que não é Deus, porque latria é serviço a um ídolo, idolatria. Então, quando você coloca algo e você passa a servir algo mais do que você serve a Deus, você está idolatrando. Hoje pode ser o futebol, pode ser o sexo, pode ser a prostituição, pode ser a bebida, pode ser um objeto. Um carro, por exemplo. Perfeitamente, um carro. O cara às vezes não briga em casa por causa do filho, por causa da esposa, mas se tocar no carro dele, isso. ele é capaz até, inclusive hoje no trânsito tem muita morte, quando há questão de um arranhão no carro, situação. Então, a gente é tentado hoje a viver uma vida idólatra, principalmente pelas coisas. E a Bíblia nos diz que as coisas foram feitas pra gente dominar elas. O problema é que a gente está sendo dominado por elas. Culto, inclusive, quando a gente vai cultuar, meu irmão, tem que ser teocêntrico, Cristo no centro. O culto, tudo é feito
para a glória dele, exaltação dele, através do Filho dele e através do Espírito Santo dele. Eu adoro no Espírito através de Cristo e essa adoração chega a Deus. Isso é importante que você entenda. Estamos vivendo isso, que o culto, a pregação, tudo é feito para o homem. O homem é beneficiado e isso não pode ocorrer, não pode acontecer. Sabe o que está acontecendo na maioria das igrejas dessa nação? Nada mais do que idolatria comedida. Estão adorando um Deus que não conhecem. Estão adorando um Deus humano, humanista. O que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Vós adorais quem não conheces. Por que o escândalo? Porque o centro é Deus, porque a adoração, louvor é a Deus. Isso se torna um escândalo quando o homem caído rejeita a ideia de ser o segundo e não o primeiro. E nós sempre temos que ser o segundo. Rejeitar a ideia de ter que viver para alguém e não para si próprio. Hoje, inclusive, o índice de suicídio é porque a pessoa ela quer pensar nela primeiro, ela não pensa no próximo. E o sentido de existência está no serviço. Jesus disse, coisa melhor é dar do que receber. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar. Quando nós servimos alguém, nós temos um senso de existência. Então, olha o que é que diz Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Adaías, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, eu vejo que esse é o escândalo que muitos às vezes não entendem. Porque o evangelho ele não é natural, ele é sobrenatural, ele vai contra toda a lógica. A matemática de Deus é diferente. Então, nós temos que negar nós mesmos, quando hoje o mundo, o hedonismo diz, se satisfaça primeiro, né? Faz primeiro a tua vontade, busque os teus prazeres. A Bíblia diz que eu tenho que me negar. É o contrário, né? E aí gera escândalo para quem não conhece a cruz. Então, esse é o escândalo que muitas igrejas estão enfrentando e são tentadas a não pregar o Jesus da cruz. Olha o que diz Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então são coisas que no campo natural nós não vamos entender. E o evangelho sempre vai ser uma afronta para a sociedade, para a cultura, principalmente essa cultura sedutora que a gente está vivendo. Os homens caídos jamais vão amar a Deus, vão amar uma mensagem que diz que Jesus tem que ser o centro, e eles querem ser o centro, né? Então, nós precisamos entender de fato o que é evangelho. Nós precisamos entender que só há um mediador, só há um caminho. A igreja primitiva, histórica, caminhou militante, evangelística, debaixo do poder do Espírito Santo. Não esse poder que rola simplesmente, que pula, que joga paletó, nada contra. Não estou dizendo que é o Espírito Santo, mas que em muitas situações é antropocêntrico. É porque o homem quer aparecer, é porque o homem quer ser cheio de poder. Mas o poder que justifica, o poder que santifica, o poder que confessa pecado, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esses, em algumas igrejas, não estão mais sendo pregados. Então, se nós queremos um avivamento, que eu creio que o Adaías quer, eu quero, muitos que estão me ouvindo querem um avivamento, nós precisamos realmente ser justificados, santificados, nós precisamos nos arrepender. Se a igreja do Deus vivo não se levantar em oração, pregando o santo evangelho, se não tomar posição contra essa cultura sedutora, como eu venho dizendo, meus irmãos, nós seremos cobrados no dia do juízo. Nós seremos cobrados no dia do juízo. E aqui eu finalizo te convidando a entender que só há um mediador, só há um caminho. Jesus Cristo, ele é suficiente no nosso cristianismo. As outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, as demais coisas serão
acrescentada. A minha oração é que você mergulhe nas Escrituras, é que você se relacione com Deus, é que você conheça a doutrina da salvação, a soteriologia. É onde você vai entender que você não precisa fazer nada para ser salvo. Você foi salvo pela graça. Você faz porque você foi salvo. Você não faz para ser salvo. E a partir do momento que você entra na salvação, a salvação ela é a porta de entrada, ela não é a porta de saída. Quando Deus salva alguém, Ele não salva simplesmente para levar para o céu ou para escapar do inferno. Porque se Ele quisesse fazer isso, você morreria na hora que você aceitava Jesus. Mas Ele quer que você mude esse ambiente que você está inserido. Ele quer que você seja um agente dele nesse ambiente onde você está. Então que você venha entender isso. Que você venha ser um canal de Deus para falar a verdade. Não para mentir nem omitir, mas para falar a verdade. Porque há um só mediador entre Deus e um homem, Jesus Cristo, homem. Você está aí para representar esse Deus que está te convocando. 2 Timóteo 2,4 diz que aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Então não permita que nenhuma ação humana, que nem o objeto, nem a fama, nada que o homem pode te oferecer venha te roubar do propósito que é o Evangelho. Jesus é o nosso Evangelho. Entenda isso em nome de Jesus.